Bom dia, estamos iniciando aqui mais um devocional da manhã e esse é um início de semana também, né? Então, que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma semana de vitória em nome de Jesus, amém? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Me siga lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, tá? E no meu site também, wagnerlemes.com.br. Vamos então à leitura do capítulo 22 de Provérbios. Nós vamos falar agora sobre a respeito de 30 ditados, tá? Provavelmente esses 30 ditados eles foram aprendidos por Salomão. Não são os ditados de Salomão, mas ele colocou aqui dentro do livro de Provérbios, que são ditados que provavelmente ele aprendeu. Então nós vamos ver aqui esses 30 ditados e aqui você precisa prestar muita atenção, assim como todo o livro de Provérbios. Eles vão ser muito importantes na nossa caminhada cristã, na nossa vida como seres humanos, né? Como homens e mulheres que fazem parte de uma sociedade, que convivem uns com os outros. Então, esses 30 ditados aqui, são 30 provérbios, na verdade, mas são selecionados aqui esses 30, porque eles fazem parte da vida daquele que busca sabedoria. Se você é essa pessoa, então preste muita atenção. Nós vamos dividir aqui em alguns devocionais, né? Eu não vou falar todos eles hoje, nós vamos indo aos pouquinhos, mas serão muito importantes na nossa caminhada. Então, capítulo 22, versículo 17, nós temos uma introdução do 17 ao 21. Diz assim: preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Então, eram outros ditados aprendidos, né? E aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Olha só que interessante isso. Ele diz que ter esses ditados na ponta da língua é algo que é necessário para aquele que realmente quer ter sabedoria, né? Assim como a gente tem falado muito no livro de Provérbios. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Então, na verdade, ele está falando de algo que aqui é provavelmente um aluno e o seu instrutor, né? Aquele aluno ele vai aprender algo, tá? Ele vai transmitir isso para outras pessoas. Aqui é uma coisa muito importante. O aluno sábio, ele não retém conhecimento. Tá? O aluno sábio, ele é enviado para ajudar, para orientar, para instruir outras pessoas com aquilo que ele acabou de aprender. E então ele vai retornar e vai receber um feedback a respeito daquilo que aconteceu com as pessoas às quais ele ensinou. Então, aqui nós tiramos uma lição muito importante. Nunca guarde para você aquilo que você aprende. Você está ouvindo aqui nos devocionais a gente falando sobre provérbios. E aqui o ensino maior que eu passo para você é um conselho, ensine outras pessoas. Se você não ensinar, você vai esquecer tudo o que você aprendeu aqui. Se você não transmitir aquilo que você aprendeu, você vai perder. Essa que é a grande realidade. Então aqui nós temos esse conselho nessa introdução, né? E agora nós vamos então para o primeiro ditado, que diz assim: não explore os pobres por serem pobres. Preste atenção nisso. Nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles. Deles quem? Dos pobres. E despojará da vida os que os despojarem. Precisamos entender algo muito importante a respeito de pobreza e riqueza. A gente precisa diferenciar agora pobreza e riqueza. Há dois tipos de ricos e há dois tipos de pobre. Os dois tipos de ricos são o rico honesto e o rico desonesto. O rico honesto é aquele que consegue o seu dinheiro de forma honesta e entende que o dinheiro que ele tem serve para abençoar a vida de outras pessoas. O rico desonesto é o rico opressor, que tanto Jesus condena. Esse rico, ele passa por cima dos outros para adquirir sua riqueza. E no caso do texto que a gente está lendo, ele passa por cima do pobre para adquirir riqueza. Ao passo que o rico, que é honesto, ele jamais vai passar por cima de alguém.
para conseguir sua riqueza. Ele vai conseguir essa riqueza de forma honesta através da sabedoria. Então são os dois tipos de rico. Agora nós temos os dois tipos de pobre também, que a gente precisa entender qual é o pobre que está sendo citado aqui. Existe o pobre que é o pobre que é oprimido pelo rico, tá? Desonesto. Ele não consegue vencer na vida porque ele está sob a opressão do rico, do poderoso. E existe o pobre que é aquele pobre que é improdutivo, que tanto é citado aqui no livro de Provérbios. É o pobre preguiçoso, tá? Então são dois tipos de pobre. O pobre que muitas vezes é oprimido, muitas vezes ele não é improdutivo, ele não é preguiçoso, mas ele não consegue fazer o que tem que fazer por causa que ele está sendo oprimido pelo rico, que é poderoso, tá? E o pobre preguiçoso, não importa o que as pessoas façam por ele, ele não vai se mexer do lugar. É aquele tipo de pessoa que você não pode investir tempo com ela, porque ela não quer saber. Ao passo que o pobre, que é oprimido, ele quer subir na vida, ele quer crescer, ele quer sair daquela situação, mas ele não sabe como. Então aí nós precisamos diferenciar dois tipos de rico, o rico honesto e o rico desonesto, e o pobre, que é o pobre oprimido, e o pobre que é aquele pobre preguiçoso, tá? O que está sendo dito aqui nesse versículo, eu vou ler de novo esses dois versículos, que diz assim: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Aqui ele está falando exatamente do rico opressor e do pobre que é oprimido por esse rico, tá? Não está falando do rico que é honesto e do pobre que é preguiçoso, tá? Então preste atenção nisso. Pois o Senhor será o advogado deles. Deles quem? Será que o Senhor vai ser advogado do pobre que é preguiçoso? Eu acho que não. Porque aqui a gente está vendo muito claramente no livro de Provérbios que aquele que é preguiçoso vai sofrer as consequências. Ele será castigado por conta da sua preguiça, pela sua falta de produtividade. Porque ele não, eu vou usar até o termo bem correto aqui, ele não serve para nada, tá? Nem para o reino de Deus, porque ele não faz nada. Você acha que Deus será o advogado desse tipo de pessoa, desse tipo de pobre? Não. Ele será advogado daquele pobre que é oprimido, que quer fazer, mas ele está sob opressão. Então aqui nós precisamos entender essa realidade aqui, tá? Então, entendendo os dois tipos de rico e os dois tipos de pobre. Então, nesse primeiro provérbio aqui, nesse primeiro ditado, né, nós temos essa relação aqui entre riqueza e pobreza. No segundo ditado, que é o versículo 24 e 25, diz assim: não se associe com quem vive de mau humor. Vai prestando atenção nisso. E nem ande em companhia daquele que facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Esse segundo ditado está falando especificamente sobre relacionamento, sobre amizades. Você precisa fugir daquelas pessoas que são irritadas, que se irritam com facilidade, que vivem reclamando de mau humor. Nada tá bom para essa pessoa. Você pode fazer o que você quiser, nada tá bom para essa pessoa. Sabe o que você tem que fazer? Fugir desse tipo de amizade, fugir desse tipo de relacionamento. Eu quero dizer para você agora que tem muitas amizades na sua vida que talvez você precise abrir mão para você prosperar, para você ser abençoado, para você ter sabedoria. Porque algumas amizades, conforme o texto está dizendo aqui, fazem com que a gente caia em armadilhas mortais. Às vezes não é por nossa culpa, às vezes por uma pessoa a qual a gente está se associando, como diz o texto, não se associe, né, com quem vive de mau humor. Às vezes você está junto com uma pessoa de mau humor que se ira facilmente e você acaba se tornando como ela. Então, nesse segundo ditado, é específico em relação aos relacionamentos. Tome muito cuidado com quem você se relaciona. O terceiro ditado é o versículo 26 e 27, que diz assim: não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? É interessante aqui que ele está falando sobre as pessoas
que não sabem dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Muitas coisas na sua vida você precisa aprender a dizer não. Aqui ele está falando sobre a questão do se tornar fiador. Várias vezes a gente viu no livro de Provérbios que o conselho aqui é para a gente fugir, porque é uma armadilha que vem sobre a nossa vida se tornar fiador. Por quê? Porque você assume uma dívida que não é tua. Você vai ter que assumir um problema que não foi você que criou. Então o conselho é fuja disso. Só que as pessoas têm problemas em dizer não. Se esse é o teu caso, aprenda a dizer não. Por que você tem dificuldade de dizer não? Muitas vezes é porque você vai ter que enfrentar a pessoa do outro lado. Você se acovarda, você se intimida. E às vezes você não consegue dizer não simplesmente para não ofender a outra pessoa, mas você acaba entrando num grande problema. Então, o conselho aqui no terceiro ditado é: aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. No ditado 4 diz assim, versículo 28, não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Se você não ir para a questão histórica agora de onde esse versículo foi tirado, você não vai conseguir entender muito bem. Mas se você for ler em Deuteronômio 19, 14 e 27, 17 também de Deuteronômio, você vai ver aqui que esse versículo, esse quarto ditado, está falando sobre honestidade. O que acontece? Antigamente, então, tinham, até inclusive hoje, né, nos nossos dias, existem as demarcações de um terreno. Então, por exemplo, teu terreno aí é 20 por 30, vamos supor, né? Um terreno tem a sua demarcação. Nos 4 cantos são colocadas as pedras que demarcam, ou seja, são marcações que dizem até aqui o meu terreno vai, daqui para lá é o terreno do vizinho. E o que acontecia então? Que a pessoa que tirasse essa pedra que demarcava o terreno, ou o espaço ali onde era de propriedade, né, de uma determinada pessoa, se esse homem fosse lá e tirasse essas pedras e colocasse em outro lugar, ele estava sendo desonesto. Você lembra do 8º mandamento, lá nos 10 mandamentos, que diz assim, não furtarás. O que essa pessoa estava fazendo? Esse mandamento, inclusive, entra bem nessa questão, que a pessoa, o proprietário que mudava essas pedras de lugar, essa demarcação, ele estava sendo desonesto e ele estava furtando ou roubando o espaço que não era dele. E isso gerava consequências muito terríveis, né? Então, o ditado 4 fala sobre desonestidade, ou, agora trazendo para nós, precisamos ser honestos. Se é teu, se não é teu, não é teu. Seja honesto até onde vai o teu limite. Você precisa saber o teu limite e não invadir o espaço do outro. E eu não estou falando somente na questão de terreno, questões físicas, mas você precisa entender aonde está o teu limite das tuas ações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, sobre questão de autoridade, aonde está o teu limite de poder agir em determinada situação ou não. Aqui precisa ser alguém com mais autoridade, então respeite, não queira passar por cima dos outros. Você precisa entender muito bem isso. E nós vamos ler também os 5 hoje, né? São bastante, são 30, então a gente vai lendo aqui aos pouquinhos. O ditado 5 que diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Olha só que importante esse 5º ditado aqui para mim e para você. Se você fizer bem feito o teu trabalho, aquilo que você faz, aqui estamos falando de diligência, de ser diligente, que é o quê? Você pegar um trabalho para fazer e fazer bem feito, com toda a dedicação, está dizendo aqui, será promovido ao serviço real, ou seja, ocupará cargos altos, ocupará posições altas e não trabalhará para gente obscura. O que seria essa gente obscura? Os desonestos. Aquele tipo de pessoa desonesta, ela não é diligente no seu trabalho. Muitas vezes a gente acha que a pessoa, né, fez isso, fez aquilo, mas na verdade ela não está usando sabedoria. A diligência, ela vem através da sabedoria. Quem é sábio é diligente. E o diligente será colocado em posições e não precisará trabalhar para gente desonesta. Então, o conselho para nós é: sejamos diligentes naquilo que a gente for fazer, em tudo, seja diligente. E com certeza você prosperará e será abençoado. Amém?
Graças a Deus. Então ficamos com esses 5 ditados hoje. Amanhã nós damos continuidade, então, e eu quero que você guarde, né? Aqui nós lemos, guarde isso aqui no versículo 18, né? Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então leia, releia, porque isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, pela tua palavra que falou conosco. Venha ministrar a tua vontade nas nossas vidas, que possamos ser honestos, diligentes no nosso caminho, que venhamos a nos associar com pessoas que correspondam, Senhor, com a tua palavra, e que não sejam pessoas que se iram facilmente, que sejam pessoas, muitas vezes, ó Pai, de mau humor, mas sejam pessoas que sirvam de bênção na nossa vida. Por isso nos orienta, nos guia pelo poder do teu Espírito, que a gente possa entender que a prosperidade financeira vem através da sabedoria, e se nós somos sábios, jamais passaremos por cima das outras pessoas, jamais pisaremos os outros. Por isso nos ajuda, Senhor, com essa sabedoria, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda a nossa vida, nos dê uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu dia e que você possa prosperar em todos os teus caminhos, amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Pega, tem um linkzinho aqui embaixo, né? Uma setinha, você pode estar enviando aí para outras pessoas. Eu tenho certeza de que você vai abençoar a vida de outras pessoas com a tua atitude, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa teu comentário aqui embaixo. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui a partir das 6 horas e eu espero você. Até lá!